Boa tarde, gente. Aqui fala Justina Mula. Estou aqui para vos trazer um vídeo de história, onde vamos falar sobre a história de África, onde o nosso tema vai versar sobre a África e a Organização das Nações Unidas, ou simplesmente a ONU. Dizer que nós não vamos falar daquilo que foi o papel da ONU no seu todo, mas sim vamos focar naquilo que foi o papel, naquilo que foi a atuação, naquilo que foi o objetivo da ONU para com a África. A Organização das Nações Unidas é resultado de dois fenômenos históricos fundamentais que surgem no século XX, nomeadamente a Segunda Grande Guerra e o processo de descolonização iniciado logo após o término da Segunda Grande Guerra. Estes dois fenômenos contribuíram para a urgente criação de um organismo internacional com o objetivo de zelar pela paz internacional. O conflito mundial e o processo de descolonização na África estão profundamente interligados. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial contribuiu, em parte, para o despertar, para o renascer da consciência africana, ou seja, contribuiu para o emergir do nacionalismo africano. De que forma? Através da participação de africanos em frentes de guerra, onde em alguns casos eles doavam sangue para os brancos, em outros casos os africanos mais valentes ofereciam treinamento aos brancos. Daí que vai começar a questionar-se sobre a superioridade da raça branca. Vai perceber-se que, na verdade, não existe superioridade alguma sobre a raça branca em relação à negra. O que existe, na verdade, é apenas a diferença do tom da pele. O sentimento de insegurança e de instabilidade que culminou no âmbito da Segunda Guerra Mundial contribuiu para a criação da ONU em 1945, substituindo assim a Sociedade das Nações, ou simplesmente a SDN, criada logo após o término da Primeira Grande Guerra. É sabido por nós que, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do Tratado de Versalhes, no qual a Alemanha foi responsabilizada, no qual a Alemanha saiu totalmente fragmentada, porque ela foi considerada culpada, ela tinha de pagar indenizações aos países vencedores, ela perdeu as suas colônias na África, assim como tinha de ter um número limitado de exército. Então, no âmbito disso tudo, a Alemanha sentiu-se injustiçada, o que acabou criando para a Alemanha um grande sentimento de vingança que em história ficou conhecido como revanchismo alemão, que posteriormente contribuiria para o emergir, para o surgimento do nazismo alemão, que posteriormente seria também uma das causas para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A ONU, cara, com isso tudo, nós estamos a querer dizer o quê? Que a SDN, a Sociedade das Nações, fracassou, não conseguiu cumprir com aquilo que era o seu objetivo, que era de manter a paz e a tranquilidade internacional. Então, o fracasso da SDN deu espaço para a criação da ONU em 1963. A ONU carrega consigo uma marca de descolonização. Por quê? Porque numerosos países anteriormente submetidos ao regime colonial alcançam as suas independências nos 25 primeiros anos da sua atuação. A África foi então saindo aos poucos do seu estado ou da sua condição de dependência, especialmente em 1960, que é considerado o ano ou a década da África, porque foi o ano em que muitos estados
africanos, se não 16 estados africanos no total, alcançaram as suas independências, e essas independências eram acompanhadas de um forte desejo de criar nações autônomas com a capacidade de se autogovernarem, tomarem as suas próprias decisões, guiarem os seus próprios destinos, assim como equilibrar as suas relações com o resto do mundo. Até 1945, a África tinha uma representação muito limitada na ONU. Apenas 4 países teoricamente independentes eram membros fundadores da ONU. Estamos a falar da Etiópia, da Libéria, do Egito e da África do Sul. A Etiópia, que é o único estado africano que nunca foi submetido ao regime colonial, que resistiu à partilha de África e venceu a Itália em 1896 na Batalha de Adwa. Temos também a Libéria, que é um estado fundado ou criado por ex-escravos americanos no âmbito do abolicionismo, quando percebeu-se que os africanos não tinham mais utilidade lá na América, no âmbito da Revolução Industrial, quando percebeu-se de que não precisavam mais do africano na América, mas sim precisavam do africano dentro da própria África, para trabalhar dentro da própria África, produzindo matéria-prima para alimentar as indústrias na América. Então, na impossibilidade de devolver cada africano ao seu país de origem, criou-se a Libéria com o objetivo de evacuar os ex-escravos africanos que estavam na América. Temos também o Egito, que era independente desde 1922, e temos, por fim, a África do Sul. Importa aqui salientar que a distribuição dos cargos na ONU era desigual. Por exemplo, a África não tinha nenhum cargo na ONU. Por quê? Porque a África não era considerada uma região separada, ou seja, a África era considerada uma extensão ou continuidade da Europa dentro da própria África, uma vez que muitos países africanos ainda estavam sob domínio colonial. Em 1945 e 1960, que foi um período marcado pela criação da ONU e pelo início das descolonizações em África, a África continuava em uma situação de forte dependência, porque mesmo com a ONU assumindo o discurso de missão emancipadora e a responsabilidade de libertar os povos africanos. Como é que isso se explica? O problema aqui apontado é que eles mantinham uma relação unilateral e paternalista. Uma relação unilateral por quê? Porque apenas um único lado decidia, os de fora. Quer dizer, as decisões sobre o futuro da África eram tomadas fora da África, sem um protagonismo real dos próprios africanos. Paternalista por quê? Normalmente, quando falamos do termo paternalista, referimos mais ao agir do pai perante o filho, quando este acha que o filho não tem a capacidade de poder se virar sozinho. Então, os membros da ONU viam os estados africanos como sendo um conjunto de estados imaturos que ainda precisavam serem guiados até ficarem prontos para as suas independências. Eles olhavam para a África como sendo um país que ainda não estava preparado, como sendo um conjunto de países que ainda não estavam preparados para alcançarem as suas independências. Mas por detrás disso existia um interesse falso. Eles diziam ainda estarem a guiar os africanos até ficarem prontos para alcançarem as independências, mas na verdade o que eles queriam era poder ter mais tempo para permanecer na África, podendo ter acesso à matéria-prima e à mão de obra barata,
usando o discurso de ainda estarem a guiar os africanos até alcançarem as suas independências. A ONU, então, agiu como se fosse um único. Vamos encontrar três papéis que a ONU desempenhava à frente à África. O primeiro papel era referente a uma potência imperial coletiva. A ONU agia como se fosse um único império formado por vários países poderosos juntos, mandando em África, principalmente os 5 países que faziam parte do Conselho de Segurança. Estamos a falar do Reino Unido, dos Estados Unidos da América, estamos a falar da China, da Rússia e da França. O segundo papel da ONU era aliado ao movimento de libertação. Este é o lado em que a ONU jogava para o lado da África, oferecendo bases legais contra o colonialismo com a Carta da ONU, que defendia a autodeterminação dos povos. Era a primeira vez em que um documento global dizia que uma colônia tinha direito a ser país. Em 1960, com a Resolução de 1514, a Assembleia Geral declarou que o colonialismo é contra a Carta da ONU, comumente conhecida como Carta contra Descolonização. Carta sobre Descolonização ou Carta contra Colonização. A ONU não podia dar armas, mas podia oferecer algo que era mais poderoso, que era a legitimidade. Por exemplo, a Frelimo, a MPLA, entre outros movimentos independentistas, apoiaram-se na ONU como movimentos de libertação e não como terroristas. Portugal, por exemplo, para permanecer em África, para permanecer em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, ele usava discursos como, ele dizia que, por exemplo, Moçambique não era uma colônia, mas sim era uma província ultramarina, ou seja, era a continuidade de Portugal dentro de Moçambique. Mas a ONU dizia não, Moçambique não é uma província portuguesa, é sim um Estado sob domínio, um Estado sob jugo colonial e com direito à independência. O terceiro e último papel da ONU é aliado ao movimento no âmbito do desenvolvimento. A ONU atuava como parceira, ou seja, até os dias de hoje ainda atua como parceira no desenvolvimento. Temos como parceiros a PMA, que é o Programa Mundial de Alimentação, que atua oferecendo ajuda humanitária e produtos de primeira necessidade em casos de crises, fomes ou catástrofes naturais. Temos também a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que atua promovendo campanhas de vacinações para crianças, vacinas contra o tétano, contra o sarampo, contra a polio, entre muitas outras doenças. Temos também a OMS, que coordenou a resposta contra o ébola, contra o HIV e contra a Covid-19. O nosso vídeo termina por aqui. Espero que tenham gostado e vamos nos encontrar mais para mais vídeos.